Bom, nós estamos aqui hoje conversando com Laís Mirra. É um privilégio ter a Laís Mirra aqui com a gente em Austin outra vez. Laís, para quem não conhece, é uma artista brasileira. Nasceu numa cidade muito interessante chamada Belo Horizonte, onde a gente vai falar um pouco do que significa nascer naquela cidade da mineração. Mas Laís é uma das minhas artistas contemporâneas favoritas por vários motivos, mas a principal razão que me faz ser completamente apaixonado pela obra da Laís é que ela faz, no meu modo de entender, a melhor crítica de arquitetura que é feita no Brasil hoje. E isso é um meia-culpa para nós, professores de arquitetura, porque nós lidamos com a arquitetura cheios de panos quentes, a gente não vai no cerne da questão, a gente celebra um pouco demasiado a arquitetura. A obra de Laís Mirra vai no calcanhar de Aquiles da arquitetura, e não é só uma peça. Agora, já são umas 10 peças diferentes da obra dela, começando pela Gameleira, é uma instalação que ela fez há mais ou menos 10 anos atrás, que remete ao acidente da gameleira em Belo Horizonte, um episódio que foi completamente apagado pela história da arquitetura brasileira, passa pela coluna infinita, que fala dessa coisa do cimento, passa pelo pódio, chega no Dois Pés, Duas Medidas. Essa é uma obra fundamental para entender o Brasil de hoje, né? Laís colocou no átrio central do pavilhão do Ibirapuera duas torres, uma torre que remete à modernidade, que é uma torre de tijolo, aço, cimento, concreto, e a outra torre que remete à colonialidade, que é uma torre de madeira, palha e barro cru. Essas duas torres, naquela escala, naquele lugar, o átrio central do pavilhão da Bienal, durante uma Bienal, é uma peça fundamental para entender o Brasil de hoje. E chega no final na peça que eu mais gosto, que é a minha favorita, que é uma peça que ela fez para a Bienal de Guangzhou, na Coreia, chamada Estudo de Caso, onde ela fez, em escala 1:1, uma coluna do Alvorada deitada, apoiada numa coluna da Fazenda Columbandê, do Rio de Janeiro, do século XVII. Essa peça, para mim, é a síntese de toda a tensão entre modernidade e colonialidade que existe no Brasil como um todo, né? E principalmente que sustenta a arquitetura. Laís, como é que você trabalha essa aproximação, distanciamento da arquitetura? Obrigada por você me convidar para essa conversa. Obrigada por eu estar aqui em Austin mais uma vez, com seu apoio, o apoio de outras pessoas que possibilitaram isso, como a Adele Nelson, a Mackenzie Steven, a Antônio Lapastina, Andrea Rice, que são pessoas com as quais eu tenho já há algum tempo, mais ou menos, uma relação de interlocução, de troca. Bom, então eu vou começar dizendo dessa relação, né? Como é que começa essa relação com a arquitetura, que a gente nunca sabe como é que ela começa. Ela começou sem ser uma coisa totalmente consciente, quer dizer, no sentido que eu não estava pensando na arquitetura propriamente dita. Você falou do pódio, da coluna infinita, que são peças que essas têm o pódio de 2010 e a coluna infinita de 2011, já são peças que têm um pouquinho mais de 10 anos, 11, 12 anos, e claro que elas já evocavam, como outras peças até anteriores, já evocavam essa dimensão arquitetônica em alguma medida, né? Já que, especialmente essas duas, trabalhavam com cimento, ou com imagem, mas o que é interessante é que esse meu interesse pela arquitetura veio de um interesse pela história. E não tem como pensar a história brasileira sem pensar a história da arquitetura e da arquitetura moderna, né? No que ela foi em todos os processos desenvolvimentistas do Brasil, a arquitetura assumiu um papel central. Até hoje, por exemplo, dentro do campo da política, que é uma coisa que me interessa muito,
a arquitetura, a construção é uma coisa fundamental. Então, isso diz muito de como as relações de poder no Brasil, econômicas, quer dizer, como que isso funciona no Brasil até hoje, né? Nós vemos que todos esses processos de aceleração e de milagres econômicos ou de booms econômicos passam por uma intensa atividade de construção. Bom, mas aí a gente tem o campo da arquitetura, né? Que, de alguma forma, porque construir estrada, construir tudo isso, a gente vai pensar na engenharia, vai pensar na construção de um modo mais amplo, mas quando a gente pensa em arquitetura, a gente pensa também numa outra coisa que não é supérflua, que é a criação de imagens. Então, quais são as imagens que o Brasil criou de si a partir da arquitetura? Então, esse era o meu ponto central, né? Então, no caso da Bienal de Guangzhou, quando eu encontrei o sketch do Lúcio Costa, comparando a fazenda do Colubandê com o Palácio da Alvorada, comparando aquela estrutura, talvez seja um exercício mental dele, enfim. Mas a fazenda do Colubandê, de fato, foi uma arquitetura importante, ela está citada naquela exposição do MoMA dos anos 40, né? No Brasil Builds. E, enfim, então ela era uma arquitetura vista. A gente sabe que, na tentativa de criar uma ideia de Brasil, uma imagem do Brasil, esses arquitetos e artistas estavam tentando olhar o que era brasileiro, digamos assim, né? E o que era brasileiro em termos de arquitetura, o que eles poderiam olhar? Eles estavam olhando. Inclusive o Niemeyer, quer dizer, por exemplo, se a gente pensar na Oca, né? Chama Oca, está olhando, mas nada podia ser menos Oca do que um lugar feito de concreto, né? Enfim. E esse foi um dos meus pontos para construir o Double Standard, o Dois Pesos, Duas Medidas, na Bienal de São Paulo. Foi a própria Oca. Foi quase como se fosse uma decomposição de elementos que estavam ali, no parque. Você pensou inicialmente para a Oca? Ou você já Não, eu pensei na Oca. Você pensou na Oca? Na Oca como o conceito da Oca do Niemeyer, né? Assim, o que aquela Oca implica? Então, eu fui a Brasília, eu entrevistei um construtor, um arquiteto indígena incrível que se chamava Kamikaze, eu não sei se ele ainda tem esse nome, porque eles mudam de nome, né? Enfim, e ele me ensinou muitas coisas sobre a casa xinguana, sobre aqueles parâmetros, foi muito importante para mim. Mas também eu entendi que eu não podia usar determinadas formas ou métodos construtivos que também não me pertenciam, no sentido de não me pertencer a... Culturalmente. Pertence e não pertence, né? Cultural. Eu tenho muita dificuldade, mas eu me sinto apta a me apropriar desse léxico que é da arquitetura, que é do pensamento que a gente chama de ocidental, né? Eurocêntrico, ou que seja, sobre a história, porque eu acho que mais ou menos esse é o ponto do qual a minha crítica parte, né? Ela é interna. Meu trabalho ele não é um trabalho de afirmação pessoal da minha, quer dizer, de uma identidade de artista, não. Meu trabalho ele quer criar pontos dentro de um pensamento coletivo que se estabeleceu como hegemônico para poder fazer com que esse pensamento se abra e que se reconstitua. E não é só crítico, porque se você, por exemplo, observar o Condensador de Futuros, que é uma peça que eu fiz na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e que eu exibi entre dezembro e fevereiro de 2021 e ao final de fevereiro desse ano, ela é uma peça muito ambígua, porque ela tanto é uma crítica como ela é um elogio. E eu acho que
o projeto que ela evoca, a crítica, a gente pode falar depois desse aspecto da crítica dentro do condensador de futuros, que o condensador de futuros ele é uma avalanche de imagens, ele é quase um Aleph, porque ele dentro tem uma série de camadas e camadas, e é um gesto razoavelmente simples, né? Uma forma única que ocupa aquele espaço de forma praticamente total. Ele se impõe ali muito perfeitamente, mas como um trambolho. Ele não se impõe, ele é meio estranho. Ele cabe perfeitamente, mas ele é estranho. Mas ele achata a escala também, né? Daquele Ele, espaço. ele transforma... Aquela ideia Yanomami de que o céu caiu, né? Que, ele é uma queda do céu na medida em que ele também, se você pensar na construção da própria prédio da Pinacoteca, ali onde é o octógono, o teto dele era para ser um domo, que nunca uma cúpula, que nunca foi construída. E quando Paulo Mendes da Rocha fez a reforma, ele colocou um teto, uma cobertura translucente, um policarbonato, que tem aquele grid metálico, né? E ele manteve essa ausência, o que eu acho muito bonito. E um trabalho que eu gostei muito que teve na Pinacoteca, inclusive o meu trabalho evoca ele de alguma forma, que era o trabalho do Arthur Lescher, que ele refaz o desenho da cúpula que seria construída e coloca no octógono, mas de cabeça para baixo, com aquela ponta voltada para baixo. Só que ela está muito ela estava acima, assim, se eu não me engano. Então, esse trabalho ele é um trabalho de memória. O condensador de futuros, ele é um condensador de futuros porque ele é um condensador de passados. E o futuro e o passado, eles não são coisas necessariamente diferentes. A gente separa. Mas o meu trabalho, eu era, na minha formação, fui muito fascinada por esse conto, né? O Aleph, do Borges. Então, eu sempre tentei trazer, por exemplo, o próprio Projeto Gamileira. Ele chamava Projeto Gamileira 1971. Por que ele chamava projeto, já que ele já aconteceu? Porque ele estava projetando um futuro. Tudo que aconteceu ali, toda a perda da memória, tanto que, infelizmente, menos de uma semana depois que eu inaugurei esse trabalho, um viaduto caiu em Belo Horizonte e matou uma pessoa pelos mesmos problemas. Foi uma escala menor? Foi, mas é uma tragédia que não precisava ter acontecido. Então, esse problema da memória, que é uma questão com a qual eu me debruço também, porque, claro, está ligado à história. Então, o que forma a nossa memória, né? Claro, são nossos afetos, a nossa família. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem coisas muito em comum com Brasília, no sentido de ter sido uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, de ter se tentado criar uma tábula rasa para poder, quer dizer, removeram as pessoas... Para poder impor a ordem no espaço. Então, quer dizer, não tanto pelo tipo de cidade que está desenhada ali em Belo Horizonte, porque são modelos diferentes de cidade, né? de urbanização, mas os problemas que elas criaram, as questões de fundo, né? Que tem a ver com gentrificação, que tem a ver com essa ideia, né? Uma ideia meio bandeirante. Belo Horizonte é péssima em espaços públicos. É muito diferente. Porque é muito difícil também. A própria topografia da cidade é complexa, né? Uma cidade que você tem ali naquela parte central, ela é um pouco mais plana e andável, mas é uma cidade que você não anda. Por exemplo, eu estive em Estocolmo recentemente, tem uma coisa lá que é muito maluca, porque você vê que a topografia de lá, original, devia ser muito acidentada. E eles simplesmente explodiram os morros. Então, você está andando na rua, é tudo plano, é tudo muito bom para andar. Tanto que é o lugar que eu já fui na minha vida que eu mais vi pessoas com questões relativas à locomoção, ou cadeirantes, ou pessoas com outros problemas de mobilidade até pior, andando sozinhas na rua, simplesmente com a sua cadeira, porque é possível. Isso é impossível em Belo Horizonte. É impossível em São Paulo.
Mas se São você Paulo... pensar o centro do Rio de Janeiro, onde os morros foram demolidos, você tem uma violência enorme do Estado Sim, no claro. processo de demolição do Morro Santo Antônio e Morro do Castelo, para criar justamente a esplanada, onde tem a exposição de 1922, onde tem o prédio do Eu não estou MEC. elogiando, não, tá? Assim, Eu estou dizendo, hoje mas você vai você... ver morro. não, é complicado, não. Porque sempre tem alguém morando no morro, sempre tem alguém que Eu não sei está sendo como era lá removido. antes, mas o que eu quero dizer é que essas violências, Uhum. agora, Belo Horizonte, além de tudo, de todas as É uma violências, gigantesca violência. Né? é uma violência atrás de violência, porque também É ainda uma gigantesca construiu violência. um espaço que, por exemplo... Canalizou os córregos todos, os córregos... Exatamente. Mas assim, é São Paulo, né? Aliás, a nossa violência suprema, né? Eu acho, em termos de cidade no Brasil, é que a gente nunca olhou para a nossa terra. para nossa terra. Como é que a gente pode construir? Porque as coisas já estão lá. Sempre trouxe um As modelo coisas estão importado, lá. sempre trouxe um modelo importado para Como é que a gente... sobrepor a uma terra que Exatamente. nunca Como foi. que a gente cria, por exemplo, cidades impermeáveis, toda pavimentada com cimento, com coisas que às vezes não absorvem a água. Então, você tem problemas assim, por exemplo, São Paulo, Qualquer chuva alaga. alaga. Não A dá para gente, mandar água aí? quer dizer, A água é um não país pode correr. tropical. Então, a gente construiu as nossas cidades um pouco ignorando a gente mesmo. Então, assim, essa é a nossa primeira, talvez, quer dizer, a nossa colonialidade assim, completamente de fundo, né? Então, quer dizer, não sei, eu estou falando desse caso da Suécia, que teve muitas questões quando eles fizeram o processo de modernização lá, pelo que eu aprendi, não foi também simples, porque teve muita violência também, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, eles estavam tentando fazer uma cidade que as pessoas pudessem ser acessível, e é uma cidade para pedestre, com todas as questões, a gente tem milhões, e eu não sou uma especialista nisso, mas isso é uma questão, poder andar na cidade, né? E o que é poder andar na cidade? Porque isso tem a ver com uma arquitetura social, isso tem a ver com... É um empoderamento. com Poder tudo. andar é um empoderamento. É uma liberdade, empoderamento. Eu estou pensando aqui numa pesquisadora da Universidade de Illinois, chamada Madalena Novoa. Ela trabalha basicamente com o Chile, e ela fala que o Chile tem paisagens feridas. Esse conceito de paisagem ferida me parece muito poderoso, porque ele explicita essa violência, a violência da urbanização, a violência de você chegar no território, tirar o que estava lá antes, colocar linhas retas ou curvas, ou o que quer que seja, esses graus de violência, e se você não entender essa violência, você perpetua ela, você deixa ela se perpetuar. Né? É preciso elucidar essa violência, é preciso explicitar essa violência do processo de construção, arquitetura, urbanização, para que você possa entendê-lo e talvez um dia superá-lo. Né? Eu acho que a sua obra faz isso super bem. A sua obra ela explicita os processos de violência da arquitetura. O Gameleira faz isso bem, a Coluna Infinita faz isso bem, o Estudo de Caso faz isso bem. Eles mostram essa violência, revelam essa violência. E tem uma coisa que é interessante pensar, né? Que é a própria ideia de cidade. Quer dizer, de povoamento, né, urbanístico. Porque você tem outras formas de povoar que não é, quer dizer, exatamente como a nossa cidade, como a cidade, quer dizer, como as cidades. Porque as cidades brasileiras são praticamente todas cidades modernas, no sentido em que são todas elas recentes, são todas elas... A grande maioria do tecido é do século XX. do século XX. Então, ela já nasce nesse momento, né? Quer dizer, eu me pergunto isso muito, como projetar alguma coisa nessa escala e não ser violento? Será que tem jeito? Eu não sei. É uma pergunta. Eu vou propor uma coisa de volta para você. A ideia de condensador de futuros me parece uma ideia que tem um tom aí de
de arbitrariedade, no sentido de que vai ser um futuro, entre vários futuros possíveis, o poder vai escolher um... Não, ele chama o condensador de futuros. Tá, isso. Pois é, eu queria pensar a ideia de múltiplos futuros. Exatamente. Que não condense, que seja difuso para permitir a pluralidade. É o que o Arthur Escobar chama de pluriverso. Né? Sim. Pensar uma civilização de universos plurais, de pluriversos. Então, mas era isso que eu estava falando no começo. A peça em si, ela é uma. Uhum. Ela é o condensador de futuros. Porque esse Os condensador... futuros são muitos. São muitos, porque essa peça também, apesar de ser uma única peça, ela é uma peça que evoca múltiplas coisas. Uhum. É uma forma... Ela, por exemplo, ela tem essa relação com a própria questão... Para começar aqui do campo que te interessa, que é arquitetura, que também me interessa, né? Ela está num prédio que foi projetado e construído pelo Ramos de Azevedo, para ser uma escola, reformado pelo Paulo Mendes da Rocha, e que eu fiz caber uma forma do Niemeyer, que é essa figura meio que onipresente no modernismo brasileiro. Né? Essa figura, praticamente, ele é o modernismo brasileiro. A gente sabe que não é. Tem não milhares, mas tem outros grandes arquitetos e pensadores e figuras completamente fundamentais. Mas a história glorificou esse personagem. Não só, ele construiu muita coisa. Ele criou uma imagem. Né? Então, eu estou interessada em trazer essa imagem, fazer ela entrar em fricção com outras camadas, para que possa, daí, ela ser descompactada e virar uma multiplicidade. Então, ela na minha cabeça, é como se fosse uma avalanche de tempos e referências. Então, por exemplo, ela também vai se referir, em alguma medida, a uma coisa meio alienígena, a uma mitologia, né, dessa ideia do que é o alienígena, o que não cabe, o que está fora, o que é o outro, né, o está lá, né? O desconhecido, o outro. Mas, ao mesmo tempo, ela tem esse formato que lembra a oca e que lembra também essa construção dos povos nativos, que é uma construção arredondada. Então, ela faz uma espécie, ela cancela o espaço do octógono, ele é um panóptico. Ela cancela o ela panóptico. Cancela o panóptico, ela acaba com isso. E ela, além de tudo, ela cria uma coisa, ela também é um fundo infinito, como esse estúdio fotográfico. Então, quando a pessoa está lá dentro, para fazer uma selfie dela mesma, ela nunca conseguia se fazer fotografada no espaço, porque sempre tinha um fundo infinito atrás. Ela tinha que pedir para alguém fotografar. Então, ela recupera também essa perda, né, dessa domínio sobre a pose. A imagem começa também a ter se precisar do outro, né? Se você quiser pegar o espaço. Uma coisa linda que você falou na aula semana passada, que ela remete à oca indígena e obriga os adultos a se abaixarem para entrar. As crianças entram direto. As menores, né? Porque ela está a 1,35 m do chão. E aí, o que acontece é isso, porque quando eu estava fazendo 2 pesos, 2 medidas, o Kamikaze me disse que muitas casas, não todas, tem algumas casas que têm as portas do tamanho do seu chefe, né, enfim, ou da altura dele, ou dele com o braço estendido. Que essa mais ou menos é a nossa porta, né? De 2,10 m. E que algumas fazem a porta mais baixa para as pessoas abaixarem na hora de entrar, no sentido de reverência. Mas também elas também precisam abaixar para sair. Então, eu acho que é uma tomada de consciência do corpo sobre esses espaços. E enfim, então, o condensador também, por outro lado, lá dentro, ele cria um espaço acústico que era muito interessante e que ele é uma metáfora sobre a questão da comunicação e da troca entre margens e centro, entre, você pode pensar, poder e o que está
à sua volta, ou Poder e ao largo, né? imparcialidade, Ou fora, simplesmente, né? Quer dizer, tá, e é muito interessante, porque no centro da peça, a pessoa escutava a voz dela muito amplificada, muito. Numa altura, assim, realmente intensa. Só que só a pessoa que se escutava tão alto assim, quanto mais distante você estava do centro, mais nebulosa era a voz da pessoa, porque você ouvia uma coisa meio distorcida e não era muito claro o que a pessoa estava falando. Só que as pessoas que estavam na borda, acontece igual acontece na Catedral de fala mais Brasília. alto. Não, as pessoas que estão na borda, se elas sussurrassem uma coisa que é igual a Do catedral, outro lado, né? a pessoa que estava do outro lado escutava perfeitamente. Eu podia falar assim, Fernando, você ia me escutar como se eu estivesse falando no seu ouvido. Então, e não tinha distorção de som. Então, ali em volta da Esse anel peça, periférico, você tem esse aquela anel, acústica todo mundo se sem comunicava. privacidade. Não, A privacidade não é dada pelo espaço. mas era um canal de comunicação. Essas pessoas conseguiam se comunicar. E as pessoas que estavam no centro, elas eram um som muito paranoico, porque ele tinha um eco, tinha uma distorção, era muito alto, e a pessoa não conseguia nem escutar nada que estava do lado fora desse centro, e ficava ainda no delírio que estava todo mundo escutando ela. E aí ninguém estava escutando, entendeu? E ela falar mais alto ainda, adiantava menos ainda, porque ficava pior o som. Então, era uma situação acústica que era muito interessante, assim, como potência de O significação. Condensador de Futuros é a primeira obra sua que dá para entrar dentro? Estou tentando pensar. Não, a Gamileira é uma Da maneira instalação, você andava por ela. as instalações todas, né? O O estudo de Teoria das caso, Bordas. o estudo de caso podia passar no meio, entre as colunas ou não? A galeria provavelmente Cabe, pode, mas é perigoso. não, eu não sei, talvez as pessoas atravessavam, mas eu não sei se as pessoas se sentiam muito confiantes. Que é bom, né? Que é O bom. próprio trabalho ele dá essa chave de como o corpo se comporta, se é com medo, se é... Tem uma coisa pesada ali encostando numa coisa Mesmo mais sendo um vídeo, o Coluna Infinita, ele tem um no pouco... infinito a gente fica esperando ela cair. A A gente fica assistindo esperando ela porque ela cair. tem um tamanho certo para ser mostrado aquele vídeo. Que é outra questão para mim, é a questão da escala. Para mim, as coisas têm o tamanho que elas têm. Aumentar e diminuir as coisas é uma decisão que não é só, aumenta aqui. Né? Hoje a gente vê muita coisa que você vê que é simplesmente uma ampliação de uma coisa que podia ter sido desse tamanho, ou um pouco menor, mas, enfim. Mas aí eu acho que são os tempos, né? Assim, E esse trabalho mais recente com a fotografia? Esse trabalho mais recente o com dupla sobre dupla exposição. exposição. Eu vou falar dele. Mas eu queria falar uma coisa antes do condensador do futuro, que é muito interessante. Que eu vou pegar um gancho e vou falar por uma outra via do dupla exposição. O condensador de futuros tinha essa coisa muito interessante. Aí ele tem esse lado que ele, para mim, ele é uma homenagem a Marquise do Ibirapuera, que é um dos melhores projetos do Niemeyer, na minha opinião, disparado, porque ele é muito generoso em termos de um gesto relativamente simples, mas muito eficiente. Urbanidade no meio do parque. Muito eficiente do ponto de vista... Ele é um projeto muito feliz, né? Ele aglutina muito bem, né? Ele está agora fechado, né? Assim, sei lá, com risco de desabamento, não está podendo ser usado. E isso é muito triste pensar, porque era um lugar muito, muito vivo de São Paulo. Muito, muito vivo. Né? Aí o parque é tornado privado, aí a Marquise é fechada. Então, assim, tudo isso são os futuros, né, que estão se desenhando. Mas eu achei que era bom fazer essa homenagem também, né? Porque, claro, apesar de toda a questão crítica que evoca, ele também rende essa homenagem, porque tinha uma coisa muito curiosa, que as pessoas viam aquele trambolho e entravam. Só que quando elas entravam, ele é um vão livre, ele é vazio, entre aspas, né? E a pessoa ficava ali meio... Você via que ela estava com cara, porque eu gostava de ficar lá de vez em quando, vendo o que acontecia, né? Porque isso é pesquisa. E
E aí as pessoas ficavam Sabe o que fazer. assim. Aí, de repente, quando elas estavam andando, ia chegando no centro, elas começavam a ouvir o passo amplificar. E era muito engraçado, porque, assim, grande parte das pessoas começava a bater palma, a dançar, a pisar forte, a pular. E aí virava uma espécie de performance. O trabalho conduzia o corpo a uma Trabalho, performance. puxava o Então, corpo quer a... dizer, o que eu quero dizer é que a arquitetura ela tem esse poder de conduzir o corpo a uma certa performatividade. E qual é a performance que a gente está desenhando com a arquitetura? Né? Qual é a performance que ela permite? Ontem, eu estava lendo um artigo para um parecerista de uma revista. O autor do artigo vai saber no dia que eu ver esse vídeo na internet. E esse autor falava do Joaquim Guedes, que é um arquiteto de São Paulo que eu gosto muito. E nos anos 50, o Guedes e a Liliana Guedes, esposa dele, já chamava atenção para o fato de que as cidades brasileiras não estavam sabendo resolver nem o problema do automóvel, nem o problema das crianças. E você deixar o automóvel tomar conta de tudo, eles lá nos anos 50 já percebiam, ia gerar o abandono das crianças. Então, se você pega o centro das cidades brasileiras hoje, você tem a criança de rua, e você tem não só a criança, morador de rua, mas no caso da criança é um problema mais cruel, e a questão do domínio completo do automóvel, que vai canibalizando esses espaços todos e comendo esses espaços todos, para essa maquininha ineficiente de transportar gente. Quer dizer, hoje a gente tem lá uma espécie de... pensando nisso, né? A gente poderia pensar muito ali naquela região do Minhocão como exemplar disso, né? No que aquilo vai dar? Porque foi uma ideia péssima, né? A construção do Minhocão. O Rio de Janeiro estava lá agora, demoliu uns anos atrás. A melhor obra das Olimpíadas no Rio de Janeiro foi a demolição da Perimetral, Mas você que imagina... ligou de novo o centro histórico à Baía de Guanabara. Sim, mas imagina, é tudo uma loucura. Então, lá no Minhocão, eles estão... O Minhocão agora fica fechado, né, durante o período no fim de semana, e as pessoas usufruem dele como uma espécie de parque, as crianças vão... Então, claro, você tem embaixo dele, você tem hoje uma grande quantidade de pessoas em situação de rua vivendo ali, que é uma tristeza, assim. E eu posso dizer isso com certeza que antes desses últimos 2, 3 anos, isso foi uma população que cresceu imensamente. E a gente sabe por quê, né? Mas, enfim, e não foi só por causa da pandemia, né? Claro que a pandemia tem sua parcela, mas tem um problema que é um problema de política pública, né? O que fizeram com a região do que eles chamam de um jeito, às vezes, pejorativo, às vezes não, mas a região que era a Cracolândia, né? De dispersar aquelas pessoas para onde, né? Então, quer dizer, você pensar um espaço urbano que é majoritariamente dominado pelos carros, né? Mas também que não foi exatamente pensado para aquela escala, porque São Paulo você tem grandes avenidas, mas quando você vai em certos bairros, principalmente, você anda, as ruas são meio estreitas, as calçadas são minúsculas. Quando a minha filha era pequenininha, ela era bebê, era andar, e eu sou uma pessoa que eu não dirijo. Andar de carrinho de Eu sou uma bebê pessoa pedestre. Então, isso também é muito interessante pensar, porque a minha experiência com a cidade, claro, eu ando de carro com pessoas, eu ando de transporte público, eu ando de táxi, sei lá. Mas a minha visão das cidades é uma visão como pedestre, porque eu sou pedestre. Eu não sei nem dirigir. Não sei nem ligar um carro. Então, quando eu andava com a minha filha de carrinho, era um pesadelo. Parecia um rally. É um pesadelo. Era uma coisa... Eu falava, gente, buraco, e olha carro que... estacionado, tem Você fala, cachorro. bom, por isso que você não vê, por exemplo, pessoa com problema de locomoção,
velho, pessoa idosa, pessoa cadeirante, porque é impossível uma pessoa andar numa rua dessa. Não tem como. É um risco à vida. Eu tive situações inúmeras nesse período que, às vezes, as pessoas paravam o carro e ocupavam a calçada inteira. Eles te jogam no meio da rua. No meio da Heitor Penteado, que é uma avenida, e eu com um carrinho de bebê. Aí você tem que passar no meio da avenida, com carro, com ônibus, com tudo. Quer dizer, chegou num ponto que eu falei, não, carrinho não vale a pena. E eu só usava aquela, que chamam de canguru, porque era o único jeito de andar com a minha filha, que era mais seguro, que pelo menos você consegue ainda ter um jogo. Agora, com carrinho era impossível. Então, quer dizer, isso de fato. Agora, acho que tem muitos arquitetos e jovens arquitetos que têm pensado com muita intensidade, inclusive porque, do ponto de vista de obras públicas, assim, hoje são muito poucas, né, assim, de vulto, né, de construir uma imagem e tal. Então, isso também libertou a arquitetura, de alguma forma, para tomar uma posição mais, talvez... E também porque não tem como, né? As pessoas... Quer dizer, a gente foi acumulando futuros desse... A gente está colhendo os futuros que aquela arquitetura lá plantou. Plantou nos anos 50, 60, então, 70, é verdade. Isso também está conduzindo a um outro pensamento na arquitetura, né? Que está muito preocupado em criar espaços de sociabilidade, em pesquisa técnica de novos materiais, né? Bioconcreto e outras coisas mais, né? Que são coisas que até eu tenho pensado em pesquisar melhor. Assim. Não sei se incorporar ainda, mas pelo menos saber a respeito. Né? Saber mais a respeito. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que também, quer dizer, Brasília foi o fruto de um sonho, assim como Belo Horizonte, só que as pessoas precisam mudar, né? Assim, tá na hora de mudar de sonho. Tá na hora de mudar de sonho. Então, assim, a gente já tem muita cidade, a gente já tem muito concreto, e a gente vê, por exemplo, que é uma das questões que eu tenho pensado muito, que a Raquel Ronick fala muito bem disso, que é sobre o problema do capital financeiro estar dominando o mercado imobiliário. A gente vai criar um problema gigantesco, porque em São Paulo você vê construção de prédios imensos. Quem está comprando esses prédios, esses apartamentos todos? O que vai acontecer com isso daqui a 40 anos? Daqui a 30? Talvez nem 40. Quer dizer, são prédios que provavelmente têm um condomínio altíssimo, são mais ou menos de luxo, em regiões mais ou menos... São os prédios horripilantes, que eles são. O Cristo do Rio de Janeiro, Paulo Venâncio, fala uma coisa que eu acho muito bacana. Ele fala que o brasileiro só consegue lidar com a natureza com a mediação do concreto. O concreto precisa estar presente para o brasileiro conseguir interagir com a natureza, que é um pouco a matriz do Niemeyer também, no Ibirapuera, apesar de ser um excelente uso do concreto naquele caso. Eu queria terminar a última pergunta fazendo uma provocação, se não estava na hora do Brasil começar a quebrar esse concreto e deixar brotar capim no concreto, como uma forma de reabsorver ou de, mais uma vez, antropofagizar, né, canibalizar esse concreto. Eu fico pensando, um dos projetos que eu mais gosto da América Latina dessa década é o projeto da transformação do antigo aeroporto de Quito em um parque. Quito tinha um aeroporto que era bem central, como Campo de Marte, em São Paulo, ou Congonhas, né? Aí fizeram um aeroporto novo, maior, mais moderno, bem mais longe, e conseguiram transformar a área do aeroporto antiga em um parque.
Então, você arranca a pista dos aviões, tem uma parte que foi reflorestada, que plantou árvore, tem outra parte que deixou um pedaço do asfalto para poder andar de bicicleta, de skate, de patins, etc. Essa transformação de uma peça de infraestrutura de concreto e asfalto em parque me parece um excelente caminho para o Minhocão, para alguns pedaços do Ibirapuera, para algumas outras coisas, para eu já vi. renaturalizar essa quantidade de asfalto e concreto que a gente tem. É que, assim, para mim, natureza e cultura não são coisas exatamente opostas, e construção, porque a gente não está fora da natureza. Claro. Eu andei pensando muito sobre isso, porque, por exemplo, as formigas fazem formigueiros, né? Dentro do encanamento de eletricidade. Ou na terra. Né? Quer dizer, elas fazem uma construção que não estava ali antes, né? A gente faz de outro jeito. Tudo que a gente constrói estava aqui, estava em algum lugar. Claro, foi feito um buraco. Foi movido, tem um buraco. Então, você tem um deslocamento, né? Essa ideia, que é a ideia de transformar viaduto em parque, tem várias iniciativas, eu acho que tem uma em Seattle, tem várias, né? Claro, eu acho que isso depende muito de um reconhecimento das necessidades de cada contexto. Assim, não dá para falar, então vamos deixar a natureza brotar, etc. E tá, assim, em alguma medida dá para fazer com o aeroporto, dá para fazer com uma construção ou outra, mas não é possível fazer com tudo, né? Eu acho que, assim, se eu tivesse que pensar uma coisa que seria mais urgente no Brasil, era pensar a política de habitação. A política habitacional no Brasil é péssima, né? Então, é desenhada para acumulação. Ela é desenhada para gentrificação, ela é desenhada com coisas de má qualidade. Não existe um plano de acabar com o problema da habitação no Brasil concreto. Então, eu acho que esse é um dos problemas completamente que são centrais, porque na medida em que você faz isso, as outras questões que estão junto, que é a questão, por exemplo, da ecologia do espaço urbano, ecologia num sentido amplo, né? Ecologia são as condições ambientais e você criar uma ambientação mais favorável, né? Elas começam também a se mover. Então, como é que você reduz, por exemplo, carbono, se todo mundo que tem que trabalhar tem que morar muito longe do trabalho? Como é que você faz isso? Né? Ou você muda o sistema de transporte, cria uma coisa melhor, ou está fadado. Se você melhorar o sistema de transporte no Brasil, na verdade, você faz uma gigantesca transferência de renda. Sim, se você melhorar o transporte, você valoriza as áreas de periferia, claro, e você transfere renda à população trabalhadora. Bom, vamos ver as possibilidades. Mas no campo da arte, um pouco do que você está dizendo remete também a uma obra tipo Gordon Matta Clark, uma obra que interfere na arquitetura e faz um buraco, né? Mostra, revela esse buraco, revela essa materialidade, né? Corta a parede, faz um buraco embaixo, estou lembrando das obras do Gordon Matta Clark, faz um buraco embaixo da porta, corta a parede, abre o telhado. Né? São arquiteturas diferentes, mas tem uma conversa, com certeza. É um artista que eu adoro. Então, eu acho que é uma tentativa de tentar mostrar algumas coisas que são estruturais. Claro, cada trabalho vai mostrar isso de um jeito. Por exemplo, você falou do dupla exposição, que eu trabalho com imagem diretamente. Nesse trabalho, eu acho que fica mais claro quando eu falo que a minha entrada na arquitetura teve muito a ver com uma tentativa de entender como é que essas imagens se tornam icônicas, né? No caso do Niemeyer específico, sobretudo a coluna da Alvorada, as cúpulas, essas imagens que são muito simbólicas, muito icônicas, né? Muito icônicas, quer dizer,
foi olhando para essas imagens, e eu tentei tirar essa limpidez, essa unicidade dessas imagens, mesclando tempos e criando, ficcionalizando reflexos, porque essas imagens elas parecem que você está vendo uma arquitetura e uma coisa que está refletida através de um espelho, mas são reflexões impossíveis, porque elas mesclam espaços que estão muito distantes, e que isso não seria possível, quer dizer, não é uma reflexão que acontece naquele espaço, eu crio, mas ela está dada como temporalidade histórica. Então, a minha ideia era trazer essa ideia de que a arquitetura ela não é que também não é também nada de genial, mas enfim, é uma coisa que todo mundo sabe, mas trazer essa dimensão, essa espessura histórica, essa relação com a história das representações, de como o Brasil se representa, o que entre os desejos, entre os jogos de política. Então, eu uso as arquiteturas e algumas obras de arte que estão no Itamaraty, a maioria delas, para poder criar cenas em que os personagens são ou são arquiteturas, os personagens são as arquiteturas e as obras de arte que vão se comunicando ou não, ou criando estranhamento. E eles remetem a questões relativas à história da arte brasileira, da problemática da história brasileira com a contemporaneidade, porque ela fala também, porque o projeto original era bem diferente do que o resultado, mas eu me deixei levar pelas possibilidades do momento, porque, idealmente, eu queria ter fotografado só áreas internas, e era para eu fotografar só os palácios dos três poderes, só que foi impossível, porque estava todo mundo muito paranoico, era super difícil conseguir autorização. Ao fim, eu consegui autorização de quase todos, menos do Planalto, obviamente. Por isso que o Planalto aparece sempre só a fachada, reiteradamente. Ele aparece em várias imagens, mas sempre da área externa, que era também um jeito de marcar isso. Mas é um trabalho que essas sobreposições foram acontecendo na medida em que eu ia fotografando os espaços. Eu fui com um amigo que é fotógrafo, que me ajudou a fazer as imagens, né? Ele clicou, né, para mim, enfim, fez essa parte, e eu fui escolhendo essas visões, e a gente discutindo a questão da luz, que é o Jordi Burke. Então, foi um processo muito interessante, assim, de ir olhando para esses espaços e pensando como é que eu ia, o que eu ia sobrepor com o quê, quais eram as conversas que apareciam. Então, por exemplo, você tem uma foto que é incrível, que eu adoro, que é um saguão que tem no Supremo, que o Fux se fotografou recentemente. Tem até uma matéria da Piauí incrível que chama Foto, que a jornalista analisa, eu esqueci o nome de quem é a matéria, desculpa, gente, mas dá para olhar, chama a Foto, da revista Piauí. Ela analisa essa foto que o Fux se faz fotografar logo depois do 7 de setembro malfadado, né, de 2021, com o corpo de pessoas da Polícia Federal. E essa matéria fala que aquilo era uma demonstração de fraqueza por parte dele. E essa foto foi feita exatamente nesse saguão que eu tinha fotografado. Quando eu estava fazendo o trabalho, eu fotografei esse lugar e, em fevereiro, eu ainda estava finalizando o trabalho, eu li essa matéria. Eu falei, gente, agora eu vou ter que usar, porque não vai ter jeito. E aí, eu tinha uma foto que eu tinha feito no Itamaraty, que era justamente uma foto que tem um estudo como é que chama? Ai, meu Deus. Um estudo do Independência ou Morte, né, do quadro do Pedro Américo. É um estudo, né? Então é pequeno, em cima de um móvel eu tinha feito essa foto. E aí eu sobrepus essa sala, onde o Fux se fez fotografar, com
essa imagem do estudo do Independência ou Morte do Pedro É muito Américo. interessante pensar esse projeto seu no momento em que essas três instituições estão muito esgarçadas, estão muito expostas, estão muito, né, abriram a tampa da caixa e está saindo toda o pus dessas relações, né? E você coloca essa sobreposição, quer dizer, nenhuma dessas instituições, nas suas imagens, ganha das outras, estão todos ali no 50% de transparência, estão todas ali Elas têm mais ou menos o mesmo peso. estão todos ali com o mesmo peso visual, mas mostra essa confusão institucional, né? Essa nebulosidade Ele daquelas partiu disso, relações. né? Esse trabalho, originalmente, era só para trabalhar com os Palácios dos Três Poderes. E o projeto original eu fiz em, acho que 2019. Foi bem no comecinho, né? Então, eu queria falar justamente desse problema da independência entre os poderes. Só que, no final das contas, não saiu exatamente como eu planejei, mas eu achei que até ficou melhor do que eu planejei. Porque eu meio que me deixei levar pela história, entendeu? Uhum. E pelas imagens. Deixa eu fechar essa conversa nossa, então, com uma historinha. Falta menos de uma semana para as eleições de 2022, né? Faltam 5 dias, e nesses últimos anos, nós todos estamos passando por esse desmonte brasileiro, e teve um momento que eu estava em Olinda, com um grande amigo, Lula Marcondes, e estava os dois chorando esse momento horrível do Brasil desde 2015, né? E o Lula falou: Fernando, não se preocupe, o Lula ele é muito espiritualizado, o Marcondes. Ele falou: olha, os espíritos dizem que nós estamos passando na humanidade por esse momento em que o pus está saindo da ferida, né? Eu usei essa expressão quando falava do seu trabalho da dupla exposição. O pus está saindo da ferida, essa ferida vai drenar, vai secar e vai curar. É isso que os espíritos dizem. E eu falei: poxa, Lula, obrigado, que ideia fantástica, que ideia esperançosa, né? E ele disse: sim, Fernando, uma ideia super esperançosa, mas lembre-se que o tempo dos espíritos se mede em séculos. Não é para o ano que vem, não é para a próxima década, é para daqui a Mas, alguns gente, séculos. pois mas essa ideia, isso me faz pensar certas coisas, né? Porque é ideia de futuro de A novo. ideia de futuro de novo. Porque sempre está lá, né? Do Longo do Rei, do Brodel. Eu comecei a pensar uma ideia nesses últimos meses, e foi por causa de uma exposição coletiva que eu fiz durante uma residência com um grupo de artistas que também estavam participando dessa mesma residência. Era um total de, acho que, 8 artistas, eram 8 artistas, 4 eram artistas baseados na Suécia, 4 baseados em outros lugares. E a gente resolveu fazer uma exposição coletiva lá, uma exposição pequena, num espaço independente, que uma das residentes tinha acesso, que é uma galeria independente. E, enfim, como era uma exposição que não tinha exatamente uma curadoria, cada um foi um pouco curando o seu trabalho a partir do trabalho do outro. Então, o que podia funcionar, mais ou menos. E aí, vendo aqueles trabalhos todos, né, eu me dei conta de algumas questões, assim, por exemplo, todo mundo que estava ali praticamente nasceu durante a Guerra Fria, tinha uma série de questões ali que atravessavam, cada um estava num canto, mas a gente estava falando de coisas que tinham muita relação, a questão da fronteira, a questão da obsolescência, aqui a aceleração do mundo moderno impõe a certas profissões, atividades, modos de vida, como que isso vai sendo retrabalhado ou não, enfim. E outras tantas coisas, né? Assim, a violência, que os processos de modernização ligados também à questão de gênero e outras questões também se impõem. Enfim, era uma série de questões.
E eu comecei a pensar, e eu escrevi o texto da exposição. E aí eu criei assim, uma ideia na minha cabeça, que é a ideia com a qual eu quero trabalhar, e eu espero contar com você, porque tem a ver com a questão das minas também, mas começou com uma ideia, uma metáfora em torno da pele da cobra. Uhum. E o título do texto era... vou falar... Eu não decidi ainda como é que vai ser em português, mas em inglês ele era Future as Negative Spaces. E eu estava pensando nas peles de cobra, porque as peles de cobra, elas são alguma coisa que a cobra deixou, mas a cobra não morreu, ela cresceu e ela está lá e tem outra pele. Aquela pele ali, então, ela indica uma coisa dupla. Um passado, quer dizer, aquele corpo mudou, mas indica também um devir, porque indica que aquele corpo cresceu e aumentou e está em algum lugar que você não sabe, para o bem ou para o mal. Então, essa duplicidade das coisas e essa ideia de que uma coisa que é o passado pode indicar e desenhar e fazer o futuro, até de um jeito mais ou menos imediato, a gente tem que ter em mente, porque quando a gente coloca, só vai resolver amanhã. O antropoceno, o homem já deixou marcas indeléveis, aí não tem mais jeito. A gente vai criando uma desmesura, a gente vive num problema hoje que é de escala, para voltar para a arquitetura. Porque tudo isso tira o nosso poder enquanto agente. Então, se a gente não voltar para uma certa escala, ou pelo menos conseguir, todo mundo acha que o trabalho vai ser visto se ele for grande, gigante na parede. Não. Né? A gente precisa repor a escala das coisas. Né? E a tecnologia ela faz as pessoas perderem muito a medida. Né? Eu tenho milhões de followers. Quantas horas você precisa gastar por dia? Quanto dinheiro você precisa investir para você ter essa quantidade de tempo que você precisa investir para você ter isso? Né? Você tem que trabalhar para o Instagram. Então, assim, acho que essa ideia... mas a gente trabalha... Quer dizer, a gente tem poucos, relativamente poucos, né? Não tem milhares. Quer dizer, esse trabalho que a gente acha que a gente está trabalhando para a gente não está. Então, eu acho que a gente precisa repor o problema da escala. É um problema fundamental. E isso, para mim, é um dos cernes do meu trabalho e é uma questão de fundo, sabe? Talvez não como um assunto direto, mas é uma questão de fundo. Ótimo. Vamos terminar aqui, então. Obrigado, Laís. Obrigada, Fernando, pelo convite. A gente retoma ano que vem essa conversa. Vamos. E vamos continuando. Deixa eu parar.